começar fazendo minha primeira pergunta para o Renato. Renato, fala para mim. Diante desses acontecimentos recentes, o Brasil pretende se tornar autossuficiente na produção de seus insumos agrícolas. Como isso pode mudar a forma como o país se coloca no mercado mundial de insumos? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, vocês todos aqui. É um prazer estar aqui, um prazer ouvir todos esses presidentes brilhantes das cooperativas, né? Nós estamos fazendo um trabalho, principalmente eu e o Ademar, aí estou vendo as ações da BASF de fortalecimento do sistema cooperativa, acreditar no sistema de cooperativismo no Brasil, né? A gente fala... 80% dos agricultores são atendidos por esse sistema, eu acho fantástico. Acho que nós temos uma oportunidade única, né, principalmente para as empresas de bioinsumos, de sementes, de fertilizantes, de se posicionar globalmente, principalmente com a entrada desse segmento de biológicos, né? Principalmente as empresas, a gente tem uma dependência muito grande dos químicos, né, principalmente de China, principalmente de Índia, principalmente de países que fornecem matéria-primas para a nossa agricultura. E eu acredito agora, com essa parte de bioinsumos, essa parte de biotecnologia, e pela grandeza do Brasil, nós estamos conduzindo e nós estamos conseguindo liderar as inovações para cá. Então, se de primeiro você não tinha as empresas pesquisando uma ferrugem da soja, por exemplo, hoje todo o foco dessas empresas é para a ferrugem da soja, que é uma coisa muito exclusiva do Brasil. Nós temos as empresas investindo muito em nematóides, né, que é um problema típico nosso, e vendo todo esse desenvolvimento. E estamos agora vendo esse crescimento do setor de biológicos, né, uma participação fundamental da Embrapa como centro de pesquisa, como base de descobrimento e como base de trazer tecnologias, né? Vimos o quanto importante foi o azospirilo, quanto importante foi o bradyrhizóbio, quanto é importante essas bactérias solubilizadoras de potássio, de fósforo que estamos tendo na agricultura. Então, para mim, além, né, da pujança do agro, além da importância da cooperativa, eu acho que para mim, para empresas como a UPL, para empresas como a BASF, né, do Ademar, é uma oportunidade única, principalmente que nossas empresas têm base fora do Brasil, mas vemos o Brasil como principal mercado e como principal foco de pesquisa e desenvolvimento para nossas empresas. Maravilha. E Ademar, e você? Eu vi aqui que recentemente teve uma pesquisa que apontou que as cooperativas agropecuárias ela tem se destacado no mercado de revenda de insumos. Como que se observa essa mudança? Maravilha, muito obrigado aí a todos vocês, é uma satisfação enorme estar participando aqui junto com o Renato desse bate-papo, vindo depois aí de todos os nossos colegas aí, presidentes das cooperativas, onde a gente tem uma grande amizade, mas esse é um mercado fundamental, né? A gente vê um crescimento muito forte por parte das cooperativas, ampliação dos negócios, o cooperativismo, com toda certeza, principalmente nesse setor de bioinsumos, ou insumos no geral, ele, ao longo do tempo, deve alcançar aproximadamente aí 40% desse mercado no Brasil, pensando em revendas de insumos, ou seja, vem crescendo ano a ano. Se a gente pensar, alguns anos atrás, era ao redor de 27%, e o bacana disso tudo que a gente fala é que existe todo um profissionalismo por trás, toda a parte de cooperação técnica que existe no lançamento de produtos, na busca por soluções inovadoras cada vez mais sustentáveis, ela tem sido crucial nesse aspecto. Então, hoje em dia, a gente vê que, principalmente na parte de bioinsumos, ou biosoluções, que a gente chama, o Brasil está na vanguarda, né? A última pesquisa da McKinsey indicou aí que 55% dos produtores brasileiros utilizam algum bioinsumo, né? Em contrapartida, você tem aí a Europa com 28% e a América do Norte, principalmente Estados Unidos ou mesmo a Argentina, com menos de 10%. Ou seja, o produtor brasileiro ele é muito aberto à inovação
E essa parte de você levar a inovação a campo através do cooperativismo, né, trazendo novas inovações, é fundamental. A BASF está nesse segmento há muito tempo, desde 2010 a gente iniciou com bioinsumos, em 2012 a gente adquiriu uma empresa de biológicos, que é a Becker Underwood, e desde lá a gente vem introduzindo novos produtos, desde da parte de tratamento de semente, algumas inovações, por exemplo, junto com a Embrapa, de um produto específico para cana, que engloba um químico mais um biológico, né, para levar que é um grande fator aí que eu vejo que vai alavancar o consumo de bioinsumos, que é a combinação, né, de efetividade entre produto químico e produto biológico. Eu vejo que, a partir daí, a gente tem condições de crescer cada vez mais e, junto com as cooperativas, departamentos técnicos das cooperativas, que têm essa função de levar a inovação ao campo, a tendência natural de crescimento cada vez mais pujante, não só da utilização desses produtos, mas também da produção agrícola no nosso território nacional. Perfeito. E para você, Renato, como que você enxerga essa contribuição das cooperativas nessa cadeia de insumos aqui no Brasil? Muito legal que o Ademar disse, né, sobre a importância das cooperativas. A gente está vendo um movimento muito grande agora das cooperativas ir para o Cerrado brasileiro, né? O Cerrado, que sempre foi caracterizado por um mercado muito de vendas diretas, e nós estamos vendo um movimento forte das cooperativas de conquistar esse grande agricultor também, né? Então você vê isso como uma disrupção do sistema. Nós estamos passando no Brasil um movimento forte de consolidação, né? A gente vê a entrada de grandes grupos como Nutrien, Lavoro, AgroGalaxy, Sinagro, né, que são grandes consolidadores, Sumitomo. Então, a gente está vendo uma mudança muito grande nesse segmento. E vendo as cooperativas lutando braço a braço, lutando lado a lado, com essas grandes plataformas em busca da agricultura. E eu vejo que a cooperativa tem uma grande vantagem, né, nesse sistema brasileiro. Ela conhece o agricultor como ninguém. Ela tem uma empatia muito grande com o agricultor. E esse conhecimento que ela tem do agricultor, basta ver a idade dessas cooperativas, né? A maioria delas com mais de 50 anos aí, ajudando o agricultor, ajudando o agronegócio. Então, ela tem uma vantagem desse conhecimento e desse lado de entender o agricultor. Nós sabemos que a agricultura é muito cíclica, né? A agricultura não é sempre só de vitórias, né? A gente está tendo 5, 6 anos mágicos aí na agricultura, mas nós já vivemos anos difíceis. E nos anos difíceis, nós sabemos que a cooperativa estava do lado do agricultor. Então, isso de acreditar, né, eu já disse, eu vejo muito a estratégia que o Ademar, que a BASF está fazendo, é muito parecida com o que a UPL está fazendo, né, de acreditar e de colocar as cooperativas no foco de nossa estratégia. E tem uma vantagem muito grande, né, eu vejo que essas empresas, as empresas de insumo, vão sobressair quem for mais verticalizado e quem oferecer mais serviços para os agricultores. E ver todo esse movimento, né, de investimento nos agrônomos da cooperativa, todo o investimento que eles têm em fornecer soluções digitais, em fornecer soluções financeiras que ajudam o agricultor, isso para mim é um diferencial e faz eu acreditar muito que a estratégia da UPL no foco nas cooperativas é uma estratégia muito assertiva, né? Acho que a gente está crescendo muito nesse segmento, ano a ano, mas mais do que crescer é esse relacionamento, essa empatia e esse entendimento do negócio das cooperativas que nós estamos fazendo diferente. E foi muito legal você estar chamando o Ademar para esse fórum junto comigo, que eu vejo que a nossa filosofia é muito parecida. É isso que a gente imaginou, com certeza. Agora, Renato, você falou uma coisa muito interessante, que as cooperativas elas conhecem muito bem os seus agricultores. Eu acho que esse é um grande diferencial do sistema, essa aproximação. Então, fica mais fácil até, né, de você trabalhar. Acho que a tua colocação foi bem-vinda. Ademar, a gente aposta na sustentabilidade a partir dos insumos e defensivos
Você acha que é uma tendência que vai ser decisiva para o agro? Acho sem dúvida, a gente tem uma vantagem única, né, de ser um país que é, por si só, que não só prega, mas exerce uma agricultura sustentável, né? A gente tem aí 67% praticamente do território com áreas protegidas, utilizando basicamente 9% do território só para produção, e a maneira com que a gente está trazendo essa produtividade, ela vem, é claro, por expansão diária, mas muito mais pelo uso de tecnologias, né? E é importante que, quando você tem essa ótica de busca por inovação através de tecnologias sustentáveis, você tem que estabelecer alguns critérios para isso, né? A BASF, desde o ano passado, a gente assumiu praticamente 4 compromissos globais, né? Um é de redução de 30% das emissões de carbono através de uma produção cada vez mais sustentável na mesma área. A outra é referente a bioinsumos ou soluções sustentáveis. Então, a gente já está para 2025, cerca de 50% das nossas vendas na América Latina são de produtos sustentáveis no que diz respeito a aspectos de sustentabilidade da cadeia, ou seja, que tenham um perfil melhor do que tudo que hoje tem no mercado. E a gente está avançando muito nesse sentido, com critérios internos que fazem com que não só os produtos biológicos, mas também os produtos químicos sigam essa vertente. A parte de digitalização também, mais de 400 milhões de hectares aí é o nosso compromisso, até 2030, com uma eficiência de uso de insumos que é fundamental para a gente poder avançar nesse sentido. Não basta a gente ter produtos de qualidade, mas como utiliza de maneira mais eficiente cada um deles. E, é claro, toda a questão de segurança, de proteção, de uso correto dos produtos. Então, são 4 compromissos que a gente tem levado junto à nossa distribuição e que, claro, envolve as cooperativas. Quando você mencionou aí anteriormente sobre a questão da importância que tem a cooperativa nessa intimidade que existe com o consumidor final, esse é um grande fator que determina toda a inovação, né? Eu creio que as empresas, antigamente, ela era muito focada em desenvolver produtos e colocar no mercado. Hoje, a tendência natural é, primeiro, você ouvir o cliente e buscar alternativas de produtos que se encaixem às necessidades do cliente. Isso está no centro da nossa estratégia e cada vez mais a gente vê que nessa interação, e a cooperativa é um fator crucial dentro dessa cadeia, né, de buscar as reais necessidades e como a gente pode endereçar de uma maneira mais sustentável, elas serão algo que são chave para esse desenvolvimento sustentável cada vez mais pujante dentro da agricultura brasileira, que vai ser calcada, claro, com esse suporte todo do cooperativismo, que para mim, é um grande elemento diferencial quando a gente compara a agricultura brasileira com as outras agriculturas em outros países do mundo, né? O cooperativismo traz acesso à informação, traz acesso à tecnologia, traz acesso a conhecimento para um público cada vez maior, né, de produtores que, por si só, às vezes não teriam tanto acesso se fossem de outra maneira, né, se tivessem outro tipo de acesso e não o cooperativismo. Então, eu vejo que ambos aí a gente consegue puxar as vertentes de crescimento junto para uma agricultura cada vez mais sustentável. As empresas hoje, ela não faz somente o produto, ela tem que ter essa aprovação do cliente. O cliente é o foco principal. O cooperativismo, ele sempre trabalhou dessa maneira. Renato, você também enxerga dessa maneira, essa atuação agora do mercado? Sim, muito legal esse ponto, né? Essa consistência de mensagem que nós estamos tendo, né? De fazer o
o agricultor o herói da nossa história, aí, né? Falar que o agricultor é o maior ambientalista do planeta, né? Tanto que ele preserva aí, ele usa 9% e preserva 30% do território. O agricultor brasileiro, ele é o que mais usa insumos biológicos na agricultura mundial. O agricultor brasileiro é o que mais faz plantio direto na agricultura mundial. O agricultor brasileiro é o que faz mais inoculação de soja, reduzindo o uso de nitrogênios e outras fontes esgotáveis na agricultura. Fazemos rotação de cultivos, fazemos uso, né, de manejo integrado de pragas. Então, o nosso agricultor, temos que ter essa mensagem, né? Como a Ademar disse, acho que nós temos que vender esse agricultor brasileiro, vender a imagem dele. E vender a imagem do agricultor brasileiro passa por vendermos a imagem da cooperativa, né? Foi muito legal que o Tejon disse que todas as apresentações dele, ele abre falando do cooperativismo. E se tem um negócio diferente na agricultura brasileira, é o cooperativismo. Embora o nosso legado do cooperativismo tenha sido trazido pelos europeus, eu acredito que nós inovamos muito na maneira de fazer o cooperativismo no Brasil, né? Pelo empreendedorismo, de ver essa verticalização, né, dos cooperativismos, ver a cooperativa hoje presente em posto de gasolina, ver o cooperativismo presente em supermercado, ver o cooperativismo presente na gôndola do supermercado com os produtos deles, né? Então, toda essa grandeza faz bem para o nosso agronegócio, né? Eu gosto muito, né? O Ademar falou que o nosso compromisso é de trazer uma agricultura mais sustentável. O compromisso da UPL também, até 2027, 50% das nossas vendas, nós queremos que venha através dessas biosoluções. Nós temos investido muito, né, em empresas aqui no Brasil, empresas como a Bioplanta, empresas que trazem esse tipo de produtos. Temos uma fazenda no Brasil, né? Então a UPL aqui no Brasil, além de ser produtora de insumos, nós somos agricultores também. Nós temos uma fazenda de 20 mil hectares, que nós queremos provar todas essas soluções lá antes de levar para o agricultor. Então, acho que essa plataforma aberta que nós estamos fazendo aqui no Brasil, com investimento em várias empresas de levar a solução, né, empresas digitais, faz com que todo esse ecossistema que nós estamos criando seja fortalecido, né? Então, eu vejo as empresas muito focadas nisso, de trazer biosolução, de trazer a digitalização, né? Eu sempre digo, a digitalização é a melhor maneira da gente revolucionar a agricultura. Eu sou engenheiro agrônomo e a gente tomava a solução no passado muito baseado com pré-conhecimento e instinto. A solução digital hoje ajuda a gente, como médico, a tomar soluções muito mais assertivas. Então, nós estamos tendo um ganho muito grande com todas essas plataformas que nós estamos trazendo para o agronegócio. E como o Ademar disse, a melhor maneira de levar para o agricultor, e principalmente para aquele pequeno agricultor, que é onde a cooperativa também chega, né, esse acesso à informação e à tecnologia. E só assim, né, nós crescemos tanto em produtividade nos últimos anos. A gente teve esse painel agora do Top Coopers. Vocês assistiram, pelo que vocês falaram, são os presidentes. E eles elencaram uma série de itens, que inclusive a gente, na Mundo Coop, vai começar a trabalhar. E sempre o item que eles colocam é a comunicação. Então, você pega aqui, Renato, você acabou de me citar pelo menos uns 5 exemplos do que o agricultor faz, que é fantástico. Por que isso não chega para as pessoas? Por que as pessoas não entendem a importância desse sistema? O que falta? Você quer responder? Completando, eu acho que o Ademar... E é legal, né? Eu acho assim, eu fico muito à vontade de falar com o Ademar, porque as iniciativas de melhorar a comunicação, acho que a BASF foi a primeira empresa que tentou furar a bolha quando ela patrocinou uma escola de samba, eu não lembro o ano, mas de tentar levar o agronegócio para a maior festa popular do Brasil. E nós, ano passado, nós fomos muito felizes também de tentar levar o agronegócio, principalmente o agronegócio brasileiro, para patrocinar o maior evento esportivo do planeta, que foi a Copa. Acho que nós temos um grande desafio, não de ser arrogante, não de falar que nós somos o setor mais pujante da economia brasileira, mas temos um grande desafio de mostrar essa empatia, né? Acho que nós precisamos ser mais empáticos também ao consumidor urbano, mostrando o quanto nós batalhamos, o quanto nós trazemos de inovação e o quanto nós respeitamos a natureza. Eu sempre disse
que quer mostrar para a sociedade como que o agricultor é o mais ambientalista do planeta, é só pegar um barco e seguir o Rio Tietê. O Rio Tietê é o único rio do Brasil que ele nasce do litoral e vai para o interior. E aí você olha o Tietê, como ele vai passando nas grandes cidades, e quando ele sai das grandes cidades, ele desemboca lá no Rio Grande, a limpeza e como o Rio Tietê é tratado pelo agricultor brasileiro. Aí você tem essa empatia, né, de mostrar à sociedade o quanto a gente preserva e de mostrar o quanto o agricultor tem esse orgulho de ser brasileiro e leva a imagem do nosso país cada vez melhor e cada vez mais longe. Se eu posso somar aí ao que o Renato falou, eu creio que com a cooperativa, ela é a união de produtores, eu acho que ainda o que falta é a união do setor para a gente falar mais sobre o que é o agro, né? Quando a gente viu aí algumas emissoras falando de agro é tech, agro é pop, você vê a importância que o agro existe, ou tem na cultura do país, né? O grande ponto é que muitas vezes você vê comunicação fragmentada, né? Talvez a cooperativa querendo fazer uma comunicação dela, as empresas querendo fazer as delas, e assim por diante. Eu tenho a crença de que quando a gente conseguir reunir toda essa força que existe dos setores do agro, né, para comunicar o agro de uma maneira estruturada, né, aí a gente começa a ter uma mudança, né, da percepção. E mais do que isso, eu creio que a gente precisa trazer o consumidor, né, até eu acho que aí, se eu não me engano, foi o Neivor que comentou durante o final aí da palestra dele, de trazer o consumidor para o centro da discussão, né? Porque esse que é o ponto. Muitas vezes, aquela coisa, tem gente que acha que os produtos nascem na prateleira do supermercado, e não é assim, a gente sabe muito bem. Então, essa explicação que é fundamental, de como que a gente, como aí a união das empresas, CropLife, junto com a união das cooperativas, junto com a união dos produtores que existem, a gente poder ser mais forte e comunicar de uma maneira muito mais estruturada e muito mais poderosa, eu imagino, que é o grande ponto de virada que a gente possa ter daqui para frente. Porque o valor do agro, eu acho que mais do que nunca, durante essa pandemia, ele mostrou a nossa força, a nossa capacidade de trazer riqueza para o país, a nossa capacidade de continuar andando mesmo em situações críticas, porque o alimento todo mundo precisa. Agora, entender um pouco de como isso funciona e como isso contribui para a sociedade, eu acho que ainda é o ponto que falta, e imagino que na união das nossas frentes a gente possa avançar muito mais. Excelente. A gente, infelizmente, o nosso tempo aqui é curtíssimo, a gente tinha assunto aqui, é um tema bem amplo para a gente estar discutindo. Acredito que a gente possa fazer uma matéria na Mundo Cop a respeito disso, eu acho que é um tema bem interessante, que até as cooperativas, do jeito que foi falado, despertam uma curiosidade. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa junto, mas infelizmente aqui a gente tem que encerrar, porque o tempo esgotou. Renato, obrigado por estar aqui com a gente. Ademar, forte abraço também para você. Obrigado por aceitar o nosso convite para fazer o encerramento desse nosso Cop Talks Agro. Obrigado, gente. Excelente dia para vocês. Obrigado. Boa semana. Bom dia, boa semana. Muito obrigado. Bom dia, boa semana. Obrigado. Satisfação enorme.